11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essa medida, de repente na sua Bíblia está mais contextualizada, vai dizer uma medida aí entre 80 e 120 litros. Vamos botar aí uma média de 100 litros cada vaso desse de pedra aí. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, ao mestre da cerimônia, né? O responsável pela festa. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche os teus olhos. Pai, mais uma vez, nós queremos te agradecer pelo privilégio, a oportunidade de iniciarmos a nossa semana nos teus pés, junto do teu povo, junto da tua Ohana. Nesse momento queremos ouvir a palavra de Jesus para as nossas vidas e famílias. O Senhor tem nos instruído e nos ensinado sobre a vida em abundância. Continua a jorrar essa verdade transformadora, libertadora, para que a gente venha de fato experimentar na nossa vida e na nossa casa a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Vida em abundância. Jesus ainda não havia oficialmente começado o seu ministério de se revelar, de se manifestar, de começar os seus milagres, mas ele, sua mãe e consequentemente a galera que andava com ele, foram convidados a esse casamento. E na cultura judaica, alguns casamentos podem durar até uma semana de festa, imagina. Para quem fez festa de casamento ou participou da organização, sabe do trabalho e da função que é, né, fazer na nossa cultura aqui algumas horas de festa e de casamento. Agora imagina um período de quase uma semana. Então, a organização e a preparação tinha que ser muito maior. Só que, em determinado momento dessa festa, foi detectado algo muito grave. Havia acabado o vinho.
E o vinho dentro da cultura judaica de festa de casamento, gente, era algo inadmissível. Não poderia jamais acabar um vinho numa festa, ainda mais de casamento. Então, a família dos noivos, os próprios noivos, estavam correndo um risco muito grave. De repente, para nós não tem tanto, né? Se acabar o vinho, bota a pureza, bota um fruque lá e a banda toca aí e tá tudo certo. Mas para eles não tinha como. Ao ponto da mãe de Jesus, a Maria, interceder a ele no sentido: filho, deu ruim. Tu vai ter que fazer algo especial para que a festa não acabe, para que o casamento não termine aqui ainda já na festa. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Só que Jesus foi até meio duro com a própria mãe. Disse: mulher, tu quer me botar numa enrascada? Eu ainda não chegou o meu momento, o meu tempo ainda não chegou. Nós estamos aqui como convidados, estamos aqui com a galera. Assim, não tem como. Só tu tens poder para fazer algo para ajudá-los, para salvar a festa e os noivos. Porque até então Jesus não tinha se manifestado. E aí ele, por compaixão, por misericórdia, por amor, óbvio, a família, os noivos, sua própria mãe que lhe pediu, ele identifica ali quantas talhas, quantos vasos de pedra? 6. E ele orienta os garçons que foram orientados pela mãe dele no sentido: façam tudo o que ele mandar. Tudo que Jesus falar, vocês façam. E aí Jesus chamou eles e disse: encham essas talhas até a boca. Encham totalmente os vasos com água. Imagina, gente, se cada uma tinha 100 litros, os caras tiveram um trabalho ali, sim ou não? Foi uma função botar 100 litros em cada vaso daquele. Mas eles encheram. E quando eles terminam de encher, Jesus não grita, Jesus não sapateia, Jesus simplesmente fala: tirem um pouco dessa água e levem ao responsável pela festa. Aí quando o mestre de cerimônia toma a água, ele fica extasiado e fala: deixa eu provar de novo. Porque ele nunca havia provado um vinho daquela qualidade. Alguns teólogos, alguns estudiosos querem defender a tese que não era vinho, não tinha teor alcoólico, era suco. Era vinho mesmo. E do bom, do melhor. E ele manda parar a banda, ele manda parar a festa, e chama o noivo e fala: eu preciso falar aqui, gente, pelo amor de Deus. Porque até hoje, toda festa que eu participei e organizei, nós temos uma estratégia. Primeiro a gente coloca a boa bebida, porque daí a galera vai bebendo, vai dançando, vai comendo. E aí começa a ficar alegre, começa a ficar soltinha, começa a não se lembrar das coisas. E aí a gente coloca o mais barato. Ninguém vai lembrar, né? Vai ajudar no custo da festa. Essa é a lógica da... Me ajuda, Taylor. Não me atrapalha. E aí ele diz: vocês deixaram o bom vinho pro final. E assim diz o texto
que Jesus manifestou pela primeira vez a sua glória. Fez um milagre, manifestou o extraordinário, o incomum, um milagre. Como é que algo que é água, sem sabor, incolor, se transforma num vinho? Que tem sabor, que tem cor. Para salvar um casamento e salvar uma festa. E diz a Bíblia que os seus discípulos creram nele. Deus quer nos ensinar, gente. Deus ama uma festa. Pelo jeito vocês não gostam de festa, porque eu não escutei um amém. Porque nós trazemos conosco, incutido na nossa alma, a ideia que Deus é brabo. Deus não gosta de alegria. Deus gosta de nos punir. Deus gosta de nos castigar. Mas não é esse Jesus da Bíblia. Por isso que The Chosen fez tanto sucesso, a gente ama The Chosen, porque apresentaram nessa série um Jesus humanizado. Não um Jesus parecido com o Brad Pitt, loiro, olho azul, galã de Hollywood, que não expressava nenhuma emoção, nenhum sentimento. Ressuscita Lázaro. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz em João que Jesus chorou com Maria e Marta. E depois mandou tirar a pedra da sepultura para que Lázaro fosse ressuscitado. Então Jesus teve empatia. Ele se colocou no lugar daquele casal e daquela família para fazer o milagre da transformação. E quando Jesus disse em João 10:10, o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu nunca vi ninguém ter vida em abundância e ser triste. Eu nunca vi alguém viver vida em abundância com depressão. A Bíblia diz que Jesus foi a pessoa, o ser humano mais alegre de todos. Fala, pastor. Fala. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Vamos ler, abre a sua Bíblia aí, anote comigo. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de quê? Óleo de alegria, uma unção. Óleo aponta para unção. O que é unção? É o revestimento do Espírito de Deus, é a capacidade, é o poder sobrenatural de Deus sobre a vida do homem. Deus ungiu Jesus com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. É por isso que Jesus era invejado pelos religiosos da época, porque ele se assentava à mesa com pecadores, com cobradores de impostos, com meretrizes, com prostitutas, com bandidos, mas não para compactuar com o pecado e o erro deles, mas para se relacionar com eles e demonstrar compaixão de Deus, salvação e transformação para a vida deles. Porque Guto, eu tenho prazer e alegria de ter companhia de pessoas alegres. Eu não sou uma pessoa extrovertida como a pastora Ruth. A pastora Ruth é alegria em pessoa.
Mas eu amo estar com pessoas para cima, pessoas alegres, não pessoas para baixo, pessoas bad, porque nós não fomos criados para isso. Até porque Deus está preparando uma festa no céu. Diga para o teu irmão, Deus está preparando uma festa para o céu. Agora, se aqui a gente já participa de festas que são boas, imagina no céu, gente. Imagina no céu. E nesse texto, algumas coisas, alguns insights que Deus me deu graça para entender, eu queria compartilhar para que você entendesse também. Essas 6 talhas, esses 6 vasos apontam para a humanidade. Qual foi o dia que Deus criou o homem e a mulher? Que dia? Muito bem. 6º dia. Então aqueles 6 vasos estão apontando para nós, homem e mulher. Sem Deus, sem nós convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida, nós nos encontramos vazios, sem alegria, sem propósito. Muitos ainda, como o próprio Cristo disse, eu vim para as ovelhas perdidas. De vez em quando aparecem uns cachorros perdidos lá na armação, dói meu coração, eu não posso botar para dentro de casa. Eu já adotei 3. E às vezes quando a gente tem que sair é uma briga, porque a pastora não quer sair por causa dos cachorros. Eu falei, eu vou viver, os cachorros vão ficar. E olha que tem gente para lá, ração, comidinha, abrir a casa para eles, fechar. Ai, mãe. Agora imagine se tem mais cachorro lá. Deus não me chamou para ser veterinário e nem cuidador de cachorro. Deus me chamou para ser pastor. Graças a Deus. Mas você que tem o chamado para veterinário, Deus te abençoe e te prospere. Amém, Léo? E aí Jesus orienta os garçons a encherem de que material os vasos? Água. Na Bíblia, um dos simbolismos para a água é a palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho ministrado. Então a palavra é simbologia, a água é simbologia da palavra. Ou seja, quando nós nos enchemos da palavra, como Paulo fala em Colossenses 3,16, habite ricamente, não é miseravelmente. Ok? O Frank já rebuscou aqui, se eu estou errado, eu estou frito. Habite, o que é habitar? É residir, é morar, é estar aí para nunca mais sair. Ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Jesus estava dizendo, encham vocês disso aqui. Encham-se disso. Nós somos cheios só domingo de manhã aqui na igreja? Não tem como, gente. É lá na tua casa. Volto a repetir, no encontro e reunião de mesa com a tua família. Seja você, tua esposa e teus filhos. Às vezes ele não sabe, ele está amamentando ainda, é do leite ainda, mas já começa a fazer lá o teu encontro com Jesus, com ele. Não é só postar fotinho do livro do devocional Café com Deus, Pai com o Filho, com o Espírito Santo, e botar no Instagram e achar que está cheio da palavra. Nenhum livro substitui a Bíblia. Leia, tenha. Não estou malhando pau não, estou falando para você
A real, aqui o papo é reto e é sem curva. Você tem que meditar, é na palavra. Você quer um livro bom de devocional? Fala comigo, eu vou te dar um bom. Vou te dar um bom. Já comprou, Isadora? Tudo bem, está chegando. Porque nós temos que nos encher é da palavra. Não é de frasezinha de efeito que vai massagear o teu ego. É da palavra. Por quê, pastor Guto? Porque quem transformou a água que estava dentro do vaso em vinho? Jesus. E quando nós somos cheios da palavra de Jesus, quando nós meditamos nela, remoemos ela, trazemos para dentro de nós, o que vai acontecer com a nossa vida, gente? Muito bem, Thalita. Haverá uma transformação tão profunda e poderosa que as pessoas vão dizer: o que aconteceu contigo? Eu comecei a beber de Jesus Cristo, eu tinha 16 anos, um gurizote, cheirando a fralda ainda. Mas a transformação foi tão paulada, que eu nunca me esqueço, num café da manhã, meu pai e minha mãe sentaram comigo na mesa e falaram: o que aconteceu contigo, Guto? Essa igreja fez lavagem cerebral em ti. Olha, se tem alguém que conhece filho, esses são os pais. E eles falaram: estão fazendo lavagem cerebral em ti. Porque a palavra limpou, me deu uma mente nova, me deu um coração novo. Isso não significa que eu sou perfeito. Não. Às vezes eles cobram até hoje. Eu digo, eu sou pastor, mas não sou perfeito, não sou Jesus. Eu sou gente igual vocês, ué. Não me cobrem perfeição, pelo amor de Deus. Agora, eu quero que tu entenda que quando nós permitimos essa palavra habitar o nosso coração, haverá uma transformação, como disse o Carioca hoje de manhã, de dentro para fora aí. É de dentro para fora, moro? Aham. A religião quer te trazer conselhos e regras para ver se você muda de fora para dentro. Ninguém muda de fora para dentro, gente. Você vai continuar vazio. Por isso que Jesus mandou encher as talhas de água. Ninguém aceita Jesus e continua a mesma pessoa, gente. Há uma transformação, há uma metamorfose. A gente sempre fala aqui da lagarta que se transforma em borboleta. 2 Coríntios 5,17 vai dizer sobre essa transformação poderosa. Paulo vai dizer: se alguém, pode ser qualquer um, sim ou não? Qualquer um. Seja analfabeto, seja uma pessoa mestra, doutorada em alguma área, seja uma pessoa muito rica, seja uma pessoa muito pobre, seja alguém muito bonito igual eu, ou alguém com um pouquinho de ausência de lindeza. Não estou falando que é tu. Se olhasse assim para mim, não vai me tirar, né, pastor? Tu é lindo. Primeiro surfista de Goiás. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma outra criação. Por quê? Porque você nasceu do Espírito. Jesus falou para Nicodemos: ninguém vai para o céu se não nascer de novo. E Nicodemos já era um senhor de idade, um homem mestre, estudado na lei de Moisés. Ele falou: não entendi, como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, minha mãe já morreu, como é que eu vou entrar na barriga dela para ir para o céu? Ele falou: não.
Uma coisa é você nascer do ventre da tua mãe, é a vida biológica e natural. Nasce-se uma vez e morre uma vez. Agora, quando nós cremos em Jesus e na sua palavra, nós nascemos uma segunda vez, nascemos espiritualmente, para não morrer mais. É essa transformação, é esse milagre que acontece na nossa vida. De pecadores, Deus nos transforma em santos. De cativos em livres. De pessoas depressivas em pessoas alegres. De pessoas que se sentiam acuadas, culpadas e condenadas em pessoas totalmente absolvidas. Não, pastor, mas como é que acontece isso? Pela fé no sacrifício que Jesus realizou na cruz para nos salvar. Esse texto da transformação da água em vinho é muito mais do que apenas uma festa de casamento, gente. Aqui Deus está pintando para nós o cenário da nova aliança. Não foi o que Jesus falou em Lucas 22, 20? Quando na última ceia com os discípulos, ele parte o pão, dá para a galera comer, dizendo que era o corpo dele, depois ele pega o cálice, que era um vinho, e diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Às vezes a gente passa batido pelas falas de Jesus, mas pensa um pouquinho, gente. Por que Jesus estava com um cálice de vinho dizendo: aqui está a representação da nova aliança que Deus está fazendo com vocês? É no meu sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. Diga comigo, a vida está no sangue. E Deus provou isso desde o princípio, lá na criação, quando Adão e Eva desobedecem, pecam. E quando eles espiritualmente morrem no sentido de serem expulsos do Éden, eles veem que estão nus e fazem roupas com folhas de figueira. Figueira tá ruim mesmo, né? Desde o começo. Só que acontece com a folhinha da figueira? Secou, apodreceu, caiu, a vergonha continuava. Ou seja, o homem por si só não pode se justificar diante de Deus. Ninguém é salvo por obras, ninguém vai para o céu porque é bonzinho, porque dá comida para pobre e dá roupinha para quem está necessitado. Nós vamos para o céu porque Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos dar vida nova. Então essa transformação da água em vinho aponta para Jesus e a nova aliança. Por isso que o mestre de cerimônia falou: todos costumam pôr o bom vinho primeiro, mas tu deixou para o fim o melhor. Perceba que a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel era baseado na lei de Moisés, ou seja, havia merecimento, você precisa fazer para merecer o perdão, você precisa derramar o sangue de uma ovelha, porque o homem que pecar certamente morrerá. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se a vida está no sangue, e Deus estabeleceu isso lá no início, Levítico 17:11, anote aí.
Deus estava dando a instrução para o povo a respeito do sacrifício. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, quando o sacerdote sacrificava o bichinho e derramava o sangue daquele bichinho, era como se aquele sangue estivesse expiando, removendo o pecado do homem em favor da humanidade. Só que ali já era uma tipificação e uma simbologia do sacrifício de Jesus lá na cruz. Por isso Jesus falou no cálice: esta é a nova aliança. Então, não é mais pela religião e pela nossa meritocracia. Agora é pelo sangue de Cristo. E eu quero que tu entenda que o melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Pastor Guto, mas o melhor de Deus é Jesus. Sim, é Jesus, ele já está contigo, mas o melhor ainda está por vir, meu filho. Recebe aí. Esse ano eu faço 50 anos, eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Não foi quando eu tinha lá 18, 20, 30 anos, que era gurizão. Não! Agora para subir essa escada, eu cheguei hoje aqui, eu já estava... Mas eu sei que o melhor de Deus em Jesus, eu ainda vou viver, seja ele com 50, 60, 70, porque os melhores dias Deus preparou para nós. Melhor do que o início das coisas é como nós vamos terminar. E que seja celebrando, seja em festa. Porque se tem alguém que é feliz e é festeiro, é o povo de Deus. Precisa a gente celebrar as festas dos judeus. Aquilo lá era uma tipologia para nós hoje em Cristo. Você pode estar na tua casa com a tua morena e celebrar um cafezinho pretinho ali. Precisa gastar 100 mil reais para fazer uma festa. Se você quiser, amém. Não esquece de convidar nós. Não tem problema. Mas o importante é festejar, é celebrar, porque nós entendemos quem é Jesus. Assim como os discípulos creram na manifestação da bondade de Jesus em favor daquele casal e daquela família, hoje, em 2026, nós entendemos o que Jesus fez por nós e o que representa o sangue dele sobre a nossa casa e a nossa vida. Então, o que sobrou para nós? Celebrar. Por isso eu falo para a galera do nosso louvor da Ohana, nós precisamos celebrar, não é velório, não é som fúnebre, é alegria. Amém? Em nome de Jesus. Salmo 104, versículo 15. O vinho faz o quê? Que alegra o coração do homem. O azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, o vinho é símbolo de alegria. E naquela festa, naquele casamento, tinha acabado o quê? O vinho, ou seja, a alegria. A vida sem a alegria da salvação fica triste. E hoje em dia as pessoas estão esquecendo que a maior alegria é da salvação. Tem gente que está bicuda e brabinha com Deus porque pediu para Deus um iPhone 17 Pro Max e ainda não recebeu pelo correio da Shopee. Há um bambu nas costas.
Poxa, pastor, vou fazer 30 anos, não casei ainda. Se Deus gosta tanto de celebração, cadê meu casamento? Lucas, capítulo 10, verso 20. Jesus tinha enviado os discípulos de 2 em 2. Uma galera tinha 70, não era só os 12, agora eram 70. E Jesus falou: vocês vão de 2 em 2, entrem nas aldeias, preguem, evangelizem, orem pelos doentes. Vai ser um reteté, vai ser uma revolução. Aí acontecia, cego começava a enxergar, paralítico começava a andar, morto ressuscitava. A galera estava aceitando as boas notícias de Jesus e do reino dos céus. Aí eles voltaram tudo. Imagina! Como é que eles voltaram? Trazendo os testemunhos. Aí Jesus fala para eles assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, não porque tu trocou de carro, não porque você trocou de fogão, não porque você trocou de celular, e sim porque o vosso nome está arrolado, escrito nos céus. Aí hoje a gente quer trazer a cultura da terra e misturar com a dos... Não tem mistura, gente. É puro. Porque quando tu entender que tu está completo com Jesus, tu vai ser alegre todos os dias da tua vida. Independente se tu está sem celular, se tu está com um iPhone 17 Pro Max, com bicicleta ou com um carro importado, você vai ser satisfeito, contente, porque você já tem a vida eterna. Mas não, a gente quer as coisas daqui. Por isso que tu está aí. Aí se arrebenta de trabalhar, fica doente, tanto trabalhar, perde o time de curtir os teus filhos, perde o time de estar em lua de mel com a tua mulher, que não é só na noite de núpcias. Lua de mel é a vida toda. Estava lá ontem, lá com todo mundo, daqui a pouco, cadê o Miquéia? Sumiu, o Miquéia foi arrebatado. Eu batia na porta: ô Miquéia! Um silêncio no quarto. Estava lá, lua de mel. Foi: deixa lá o menino se alegrar. Não fica nem vermelho, rapaz. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Deus quer que você saia daqui hoje entendendo que Deus quer que você celebre com alegria a vida em Jesus. E que quando você perceber que o vinho acabou dentro da tua casa, da tua família, opa, peraí, vamos aos pés de Jesus, porque Ele vai transformar a água em vinho. E essa transformação acontece de dentro para fora. Para que a vida em abundância, ela já esteja sendo vivenciada e experimentada por nós. A vida abundante não é só quando você faz viagem para o exterior. Viagem abundante não é só quando a tua conta está bem gorda. A vida abundante é muito mais do que isso. E quando nós entendemos essa vida abundante que é do Espírito, a alegria, ela vai ser a tua força. Mesmo que tu olhe a tua conta, está lá vermelhinha ainda, tu vai dar risada dela. Vermelho na minha vida é o sangue de Jesus, não é tu que está na minha conta aí, sua miserável. Mas não, está vermelha, está passando mal, né? Parece que vai dar até um estresse aí. Tu veio com alguma coisa dessa terra quando tu nasceu? Tu veio
sem nada. E quando tu voltar para o pozinho da terra, tu vai levar alguma coisa contigo? Nem gaveta no caixão tem, gente. Não vai nem escolher a roupa que vão botar em ti lá no caixãozinho. Não vai levar nada. Então, viva. Não esteja apenas vivo. Diga para essa pessoa bonita que teu lado: viva. Não esteja apenas vivo. Viver é celebrar, viver é se alegrar. Viver é ser grato porque você sabe o que Cristo já realizou por nós na cruz. É o vinho novo. E eu quero terminar deixando essa pergunta para você: qual vinho você prefere? O vinho novo ou o vinho velho? Porque o vinho velho aponta para a religião. O vinho novo aponta para a nova aliança em Cristo. É muito fácil a tua escolha e decisão. Eu prefiro o vinho novo. Lucas 5, 37 e 38. O pessoal do louvor já pode vir. E ninguém põe vinho novo em odres, né? Que era feito de um recipiente de couro para botar o vinho, em odres velhos, pois o vinho novo rasgará, romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. 39. Ó, como é que Jesus encerra a conversa. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O velho aponta para nós vasos de pedra vazios. Não vai dar lugar nenhum. Agora, quando eu creio em Jesus e entrego a minha vida para Ele e coloco tudo na dependência dEle, eu estou sendo um odre novo, um coração novo, recebendo vinho novo. E aí, quando o vinho fermentar, o odre é novo, o couro é novo, então ele estica, ele é flexível. Agora, o couro velho não tem mais elasticidade. Se tu botar um vinho novo ali fermentar, ele vai rasgar. E o vinho novo vai se desperdiçar. Não desperdice a alegria da salvação. Seja grato e se alegre todos os santos dias da tua vida. E você vai começar a aprender que a verdadeira alegria não está em algo somente grandioso e espetacular, mas está na simplicidade, no ordinário, do dia a dia. E eu encerro levando você à reflexão. Teve alguma mágica, algum terremoto, algo descomunal para acontecer o milagre da transformação da água em vinho? Teve ou não teve? O único trabalho que foi encher os vasos com água até a boca. Ler, meditar, aprender, examinar, custa. Vai ter que ler, vai ter que aprender, vai ter que sentar, vai ter que ouvir. Nem todo mundo quer ser ovelha. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Se fosse só para falar, Deus tinha te dado 2 bocas e 1 orelha só. Mas Deus fez o contrário. Deus nos deu 2 orelhinhas e 1 boquinha. Para nós sermos tardios para falar e prontos para ouvir.
Foi o que Maria disse para os garçons: façam tudo o que ele vos disser. Ele continua falando. Ele continua ensinando. Quanto mais da palavra de Jesus, mais vinho, mais alegria, mais festa, mais milagre. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça por um instante. Jesus disse em João 10:10: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Pare de reclamar, por favor, pelo amor de Deus, pare de murmurar. Você quer reclamar da tua vida? Eu vou te levar lá no CEPOM, na ala das pessoas que estão em estado terminal. Não aguento mais a dor de um câncer comendo ela por dentro. Para você dar valor à tua saúde, para você dar valor à tua vida. Às vezes você reclama do teu filho porque ele é muito arteiro, né? Vou te levar lá no hospital infantil, para você ver o desespero de um pai e de uma mãe que não podem tirar o seu filho de um leito de UTI porque ele está doente. E a única coisa que eles pedem para Deus é que Deus cure e traga saúde para aquela criança. Seja grato. Faça tudo que Jesus disser para você fazer. Que a palavra de Jesus habite abundantemente sobre o nosso coração. Eu não posso fazer isso por você, querido. É você que vai ter que abrir a Bíblia, é você que vai ter que ler, é você que vai ter que perguntar para o Espírito: Deus, eu não entendi, me explica, me ensina. A Bíblia é o único livro que, quando a gente lê, o autor está presente com a gente. De repente você chegou aqui nessa manhã e o vinho acabou na tua vida. Você está sem alegria para viver, você está sem propósito para viver. Mas Jesus falou contigo nessa manhã: encha as tuas talhas com água. Porque quando Jesus é convidado, não tem festa que acabe, não há vinho que acabe. Por isso, o reino dele não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria. E alegria. E alegria, e alegria no Espírito Santo. Coloca a sua mão sobre o seu coração e, com os olhos fechados, ore comigo assim: Senhor Deus, nesta manhã eu quero colocar o meu coração e a minha vida em tuas mãos. E o meu desejo é que, assim como Jesus transformou aquela água em vinho, e aquela festa foi tão maravilhosa que até hoje nós estamos falando dela, que a minha vida seja transformada e que a alegria, a celebração, pelo poder do sangue de Jesus, me traga uma vida nova de paz, de justiça e alegria.
Espírito Santo, muda a minha história, porque o meu fim não será mau, mas o meu fim será cheio de festa, de celebração e de alegria, porque a minha vida pertence a Jesus Cristo. A minha vida e a minha família eu coloco nas mãos de Deus. E a minha oração é para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus. Amém.